a educação matemática? Primeiramente, eu devo dizer que falar e escrever o que ele decidiu, na época que ele viveu, ele foi muito corajoso, porque em 1930, 40, não se questionavam as coisas. Elas vinham através das autoridades e ponto final. Então, ele foi, nesse aspecto, um herege, porque ele bateu de frente, ele contrariava muita coisa que acontecia. E mais do que, viu, ele dava nome aos autores, aos livros, e mostrava onde que estavam as coisas erradas. Por que estavam erradas? Interessante que ele escreveu um livrinho chamado Didática da Matemática, onde ele, eu diria assim, ele foi pesado em muitas críticas, embora ele estivesse corretamente colocado. Mas, e depois mais, ele publicou o Didática 2, segundo volume, onde ele propunha as coisas para corrigir aquelas que estavam erradas que ele tinha mencionado no 1. Mas ele era exuberante em competência, né? Em competência, não em incompetência. Ele era muito competente. Os professores tinham um curso de formação que deixava a desejar. Então, restava seguir livros didáticos. Malbatran colocou toda a energia dele analisando os livros didáticos. E sobre isso a gente pode fazer um capítulo à parte, porque existem muitas situações que me parecem devidas. Eu queria elogiar mais, nesse momento, histórias que ele acrescentava, divulgou, através de um outro livro, que não foi o Didática da Matemática. Esse outro se chama O Homem que Calculava. O livro mais vendido, o livro pelo qual ele, Júlio César, se tornou famoso e que vale a pena. Um livro para todo professor de matemática se inspirar para contar história para os seus alunos, de quaisquer idades. Vou ler a vocês agora coisas que Malbatran escreveu, para vocês perceberem a coragem dele. Ele estava batendo de frente a um status quo, ensino da matemática, que até então ninguém tinha tido a coragem. E ele diz o seguinte: o que se segue foi inventado por professores. São produtos da imaginação mórbida de algebristas. São verdadeiros entulhos do ensino da matemática, não da matemática. São uma excomunhão lançada contra a simplicidade e o bom senso. São problemas mastodônticos, amorais, deseducativos, um crime contra a matemática. Acho que nós fomos educados nesse ambiente. Por que ele pensava isso? Ele é muito coerente. Ele diz, já enunciou a cor da tempestade, agora ele vai dizer por quê. Olha aqui. Uma baboseira numérica. Quantos algarismos empreguei para escrever todos os números desde 411 até 183.944, inclusive? E ele diz, para que isso? Você quer ver uma coisa que caiu no exame de admissão do Instituto de Educação do Rio de Janeiro em 1951? É um descaramento. Pelo seguinte, de 0,080 metros cúbicos de gelo, tenho a impressão que todos nós já nos perdemos com essa medida, retiraram-se 0,76 decalitros. Quantos hectolitros sobraram? Isso é um descaramento.
Vamos passar para um outro exemplo, que ele chama de uma besteira, uma extravagância inominável sobre os alunos. Com ladrilhos de 0,15 metros, devo cobrir uma superfície de uma sala retangular que mede 0,042 hectômetros por 45 decâmetros. Quantos ladrilhos devo comprar? Eu tenho a impressão que muitos de nós sofremos com essa maneira de encarar a matemática e dá problema para fazer cálculo. Tem pior ainda, uma intemperância, um enunciado para esgatanhar a matemática e confundir o aluno. Tome nota. 120 litros de chumbo com 7.800.000 centímetros cúbicos de algodão. Vou repetir porque senão vocês vão achar que eu li errado. 1.200 litros de chumbo com quantidade enorme de centímetros cúbicos de algodão, mais 500 quilogramas de água destilada. Quantos litros pesam? E ele dizia o seguinte: como que você vai somar essas quantidades em unidades diferentes, mas de qualidades diferentes, chumbo com algodão e água destilada, para saber quanto pesa? Isso é uma vergonha. Outra besteira é: escreva o número 654.789.321 em algarismos romanos. Para que isso? E uma pessoa, esse é outro problema, caminhou 5 milímetros, 8 decâmetros, 3 metros e 16 milímetros em 3 dias. Que distância em metros ela percorreu? Isso é uma maravilha de pateguice cabalística. É o título que ele dá, dizendo o autor, o livro e a página em que isso estava publicado. Eu tenho mais, mas veja, realmente ele sabia o que ele queria e para onde que as coisas deveriam ir, porque ele sabia que isso não podia continuar assim. Acho que muito do que todos nós sofremos na sala de aula são ainda respingos, vestígios dessa época. Uma época terrível, onde cálculo tomava conta da matemática. Por isso mesmo que muita gente hoje entende que matemática são contas, são problemas. Não sabe, não lembra que matemática tem também geometria, que matemática tem álgebra, tem trigonometria, tem geometria analítica, tem topologia e tem outros ramos muito bonitos. Não é só conta. E para aqueles que gostam de pesquisa, vou lembrar o seguinte: um livro que ele não é tão famoso quanto O Homem que Calculava, mas é muito importante para o ensino da matemática, formação de professores. Ele se chama Didática da Matemática. No seu volume 2, Malbataán coloca 281 citações, sugestões, leituras, referências bibliográficas. São 281 oportunidades que você pode observar através dessas citações o que é que circulava pela biblioteca dele. Na época, seguramente era uma das maiores do Brasil. Quase 40% dessas 281 obras eram estrangeiras, sendo que a predominância era francesa. Está aí uma resposta a uma pergunta muito comum: como que ele sabia tanta coisa sobre o ensino de matemática? Ele era uma pessoa muito antenada, muito atualizada para a época dele. E como a comunidade matemática ou educacional da época recebeu as propostas de Malbataán?
duas comunidades diferentes. Uma, aquela que vinha trabalhando com aqueles que ele chamava de algebrismos, que era essa mania de fazer contas e sem saber para que serve, nem por que aquilo era daquele jeito e tal, sem compreensão. Essa comunidade não recebeu bem não, porque Malbatã propunha, sim, coisas muito mais interessantes no lugar disso, né? E fez até uma relação dos assuntos que deveriam cair do programa. Mas quem fazia o programa? Quem ministrava as aulas? Quem escrevia os livros didáticos? Isso era uma comunidade já solidificada, assentada, com o poder na mão. E essa não recebeu bem. Tanto que Malbatã nunca foi convidado para participar de congresso nacional de educação, dizendo o que ele pensava. E quem que era convidado? Estrangeiros, franceses, norte-americanos, mas não brasileiros. Mania que nós sempre tivemos, o que é de fora é melhor do que o que está por aqui. Agora, quem conheceu Malbatã, quem assistiu palestras dele, que são os professores pelas cidades onde ele passava, lotavam os auditórios. Ele era longamente aplaudido quando terminava, principalmente as palestras. Ele inventou um curso, a arte de contar história, que era o curso que ele estava ministrando em Recife quando ele morreu, né? Morreu do coração. Era brilhante. Depois ele escreveu um livro sobre a arte de contar histórias. Essa comunidade na qual eu me inseri, fui assistir um curso dele, essa recebeu muito bem. Também eu me lembro de uma coisa. Quando eu assisti o curso dele, eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, apenas 1 ano e meio de experiência de magistério. E eu tentava nesse magistério repetir aquilo que fizeram comigo. Tomar tabuada e outras besteiras. Assistindo o curso dele, pensei, essa matemática é gostosa. E vou tentar aprender mais. E vou tentar ser professor dessa matemática. Então, essa outra comunidade, auditórios, por onde ele passava, inúmeros, ele fez cerca de 2.000 conferências. Eu não conheço quem fez tanto. Essa comunidade recebia muito bem, dizendo, sim, essa que eu vou tentar ensinar para os meus filhos, os meus parentes, porque na escola tinha programa e era outra. Então, são duas comunidades. Pergunta importante é o seguinte, e qual das duas que prevaleceu? Em qual das duas você que está nos vendo ensina? Professor, você já comentou sobre 2 importantes obras de Malbatã, a Didática da Matemática e O Homem que Calculava. Mas fale-nos de outras obras dele, das obras de maneira geral. Essa pergunta é difícil para responder, porque ele escreveu um pouco mais de 120 obras. O número já seria altamente significativo, né? Das quais cerca de 70 são sobre matemática, o ensino da matemática especialmente. Todas têm um viés de cultura árabe, porque ele se especializou durante 6, 7 anos nessa cultura para poder escrever bastante sobre o personagem Malbatã. Mas acho que merece destaque a primeira delas, 1925, Contos de Malbatã.
Foi aí que o professor, com 30 anos de idade, se lançou como autor de livro. Ele teve outras várias, por exemplo, Matemática Divertida e Fabulosa, Fantasias da Matemática, Diabruras da Matemática, onde ele mostrava esse lado interessante, curioso da matemática. Hoje em dia a gente encontra uma outra coisa por aí distribuída que todas as crianças gostam, né? com relação a diabruras, curiosidades e tal. Um comentário especial eu queria fazer sobre um livro que ele lançou em 1946. Ele intitulou O Escândalo da Geometria. Porque até então, a geometria que constava dos livros escolares era a geometria euclidiana, plana, então um triângulo que você tivesse desenhado no papel, a soma dos ângulos daria 180 graus. Se você desenhasse um quadrado, um retângulo, a soma dos ângulos internos 360 graus. Ele mostrou que existia outras geometrias. E aí, nessas outras geometrias, essas propriedades já não valiam mais. Ele chamava isso de escândalo, porque todas as pessoas estranhavam que toda a formação que elas tiveram mostrava só a euclidiana. Bom, esse livro não teve tanto sucesso quanto os outros. Por quê? Porque logo, mais tarde, veio o movimento da matemática moderna, que enterrou qualquer ideia sobre geometria. E aí ficou teoria dos conjuntos e principalmente aritmética. Então a geometria ficou morta. Mas ela ressuscitou depois. Atualmente diria a vocês que está muito viva, muito viva. Muito interessante. Embora ela tenha hoje uma dificuldade. Os professores, a grande maioria deles hoje, não tiveram geometria nos cursos que eles fizeram de formação. E com isso fica difícil para lecionar o que não sabe, né? Mas os livros já vêm